Olá, pessoal. Aqui é a professora Gilmara Borges falando. É um imenso prazer estar com vocês aqui nesse congresso online, pensar contabilidade de uma maneira diferente, né? E nós vamos tratar aqui do CPC 47, Receita de Contratos com Clientes. Esse CPC corresponde à norma internacional IFRS 15, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2018. Ele trouxe diversas mudanças e modificações na forma de identificar, reconhecer e mensurar as receitas de contrato dos diversos segmentos. Então, é uma norma bastante relevante de ser estudada, porque ela trouxe aí algumas necessidades de alterações na forma de como a entidade contrata com seus clientes, nas suas políticas de divulgação, nos seus ambientes tecnológicos, entre outros assuntos que são tratados na norma. Então, vamos lá conferir a nossa agenda. Então, vamos lá. Então, a gente vai conceituar a receita, verificar a aplicação da norma, seus objetivos, o modelo de 5 passos que é tratado nela e alguns pontos importantes nas discussões finais. Então, a estrutura conceitual 00, ele fala que receitas são os aumentos dos benefícios econômicos durante determinado período contábil, sob a forma de entrada de recursos, aumento de ativos ou diminuições de passivos que resultem em aumentos do patrimônio líquido e que não sejam provenientes aí de aporte de recursos proprietários da entidade. Então, a gente pode conceituar uma gama de atividades econômicas subjacentes que podem ser conceituadas como receitas, como própria venda de bens, serviços, contratos de aluguéis, de royalties, por uso de propriedade intelectual, enfim, diversas atividades econômicas que resultam em aumento de patrimônio líquido estão encaixadas aí no conceito de receita. Aplicação do CPC 47. O CPC 47, ele é uma norma que veio para homogeneizar a forma de reconhecer as receitas. Então, esse CPC aí, ele, como regra geral, deve ser aplicado à contabilização de receitas de todos os contratos com clientes, nos quais se tenha vendas de produtos, bens ou serviços, inclusive a própria construção civil de imóveis, que antes tinha um CPC próprio para isso. Então, ele veio uniformizar todo o passo a passo para reconhecimento da receita nos mais diversos segmentos. Mas ele ainda não se aplica ou não atinge, né, o escopo dos contratos de arrendamento, em seu CPC próprios, contratos de seguros, instrumentos financeiros e aquelas trocas de negócios caracterizadas como permutas, né, em que entidades do mesmo segmento, do mesmo produto, permutam mercadorias para atender aí um pedido de um determinado cliente. Então, para esses casos, eles estão fora do escopo do CPC 47. Os objetivos do CPC. O CPC 47, ele está totalmente alinhado com a nossa estrutura conceitual básica da contabilidade, ok? Então, ele busca trazer uma estrutura única, baseada mais em princípios, né, do que em regras gerais. Antes, o CPC 30 trazia muitas regras que deveriam ser seguidas, que levavam a outros normativos, que às vezes causavam aí uma certa complexidade e confusão na aplicação dessas regras. Então, o CPC, ele foi pensado para trazer uma estrutura única, onde os mais diversos segmentos poderiam seguir para contabilizar e reconhecer as suas receitas. Então, esse CPC, ele traz como cerne, uma premissa básica dele, trazer divulgações que sejam importantes para os usuários nas suas tomadas de decisão, de forma a trazer aí resultados mais homogêneos na forma de divulgação dessas informações para os seus mais diversos usuários. Então, o objetivo são as remoções de inconsistências, reduções de complexidade de regras, de volume de regras extensivos, né, permitindo, assim, que as organizações, elas possam comparar os seus resultados, né, então, criando aí regras homogêneas que permitam que os demais diversos usuários, eles possam comparar o desempenho daquelas organizações, ok? Então, a premissa básica para o reconhecimento das receitas é que
A entidade, ela deve utilizar o seu julgamento para reconhecer uma obrigação de desempenho no momento em que ocorre, ou em determinado período de tempo, né, dos bens que são prometidos aos clientes. Né. Então, tudo isso vai ser constante aí em um contrato, né, onde as partes acordam um preço de transação que a entidade espera ter direito. Então, o principal conceito que vem com essa norma é o reconhecimento de obrigações de desempenho, ok? Então, tratem bem aí esse conceito aí no CPC 47. Opa, desculpa aí. Então, vamos lá. O CPC, ele traz aí dentro de seus aspectos conceituais, um modelo de 5 passos. Esses modelos, eles devem ser seguidos, analisados, julgados juntamente com a administração da entidade, para que esse CPC ele seja colocado em prática, né? Então, a gente vai tratar aqui desses 5 pontos separadamente, que constam lá. Então, primeiro, vai ser identificar o contrato com o cliente. Segundo passo, é identificar as obrigações de desempenho da entidade. O terceiro passo vai ser determinar o preço da transação, daquela contratação, né? O quarto passo, a alocação do preço contratado da transação. E, por último, aí, o reconhecimento da receita. Então, esse modelo está presente aí dentro da norma e ele deve ser seguido, né, para que a gente possa fazer o reconhecimento da receita. Então, passo 1, identificação do contrato. Né? Primeiramente, o CPC ele busca definir o que é um contrato. É que a entidade ela veja, né, em que esfera e natureza daquela transação mercantil está sendo, se encaixa no escopo da norma. Então, o contrato é um acordo entre duas ou mais partes que cria direitos e obrigações exigíveis, né? Então, vejam, o contrato, ele trata como um acordo de obrigações exigíveis, tanto da parte da entidade vendedora como da parte compradora, né? Então, essa exigibilidade desses direitos e obrigações, ele é uma matéria legal, okay? Determinada aí no Código Civil, quanto das transações mercantis. Então, veja bem que, no primeiro conceito, ele já trata o contrato como acordo. Então, não necessariamente a gente vai ter um contrato por escrito, né? Os contratos, eles podem ser escritos, verbais ou sugeridos. Sugeridos de que forma? Pelas práticas usuais do negócio da entidade, certo? Então, essas práticas e esses processos são estabelecidos com os clientes de acordo aí com as práticas que a empresa costumeiramente utiliza, né, para tratar de suas transações mercantis. Então, vamos tirar da mente que o contrato seja apenas aqueles feitos por escrito, mas aqueles também de formas verbais ou sugeridas, certo? Então, para identificar um contrato, né, o que é um contrato, a gente tem que verificar esses 5 critérios aí. O primeiro critério é que o contrato ele seja aprovado pelas partes por escrito, né, ou de outra forma, como a gente já falou das práticas usuais, e que as partes entendam as suas obrigações dentro daquele contrato, certo? Então, primeiramente, a aprovação, né, de um acordo que seja por parte da entidade vendedora e da entidade compradora. O segundo critério de um contrato é a identificação dos direitos de cada parte, né? Cada entidade deve verificar dentro daquela transação quais são os seus direitos. O terceiro passo é que as partes contratantes, elas identifiquem os termos de pagamento, né, como é que vai se dar esse preço dessa transação, certo? Que foi acordado, que vai estar nos termos do acordo. Que o contrato tenha substância comercial, ou seja, que as partes entendam os riscos daquela negociação e que a entidade, ela espere um valor provável
uma mudança nas suas expectativas de fluxos de entrada de caixa daquela entidade a partir da formalização daquele contrato, certo? E, por fim, a entidade, né, que transaciona, espera aí ter um recebimento, uma contraprestação de pagamento pela promessa, pela identificação dessas obrigações de entrega de bens e serviços. Atenção, a norma também é clara em identificar aqui o que não é um contrato, ok? Então, a norma é bem clara. Um contrato, ele não existe se cada parte no arranjo contratual tiver o direito executável e unilateral de cancelar, né? Quando ainda não estiver integralmente realizado, né? E não houver necessidade de compensar ou indenizar a outra parte. Então, o que é integralmente não realizado? É quando a entidade ainda não entregou o bem ou serviço prometido e a outra parte, por sua vez, ainda não tem nenhuma obrigação de receber e nem de dar a contraprestação. Então, nesse caso, nem a entidade vendedora, nem a entidade compradora realizou ainda nenhuma transação, né? As promessas podem até ter sido feitas, mas não foram concretizadas no sentido de não ter criado obrigações. E é o primeiro passo que a gente viu ali para que haja um contrato, que as partes, elas conheçam as suas obrigações. Ok? Então, o CPC 47, ele é bem taxativo também em dizer o que não é um contrato. O passo 2, né, é identificação da obrigação de desempenho, né? Então, nessa identificação, nesse passo, a entidade, ela vai reconhecer uma obrigação ou uma promessa, né, executória do contrato de entregar determinado bem ou serviço à entidade compradora. Então, essa identificação de obrigação de empenho é quando a entidade, ela tem aí como promessa, né, um bem ou serviço, e passa a entregá-lo ao cliente como forma de controle desse bem ou esse serviço. Então, uma obrigação de desempenho é quando ela efetivamente identifica o contrato e, nesse contrato, ela promete àquele cliente o controle, né, ou o uso de um bem ou um serviço prometido. Então, assim, a identificação da obrigação de desempenho, ela não necessariamente está limitada somente ao que está lá no contrato, né? Podem ter dentro daqueles contratos termos implícitos, né, que dependem aí de suas práticas usuais de negócios, como suas políticas publicadas, declarações feitas pela organização, declarações específicas, né, e práticas usuais. Por exemplo, um supermercado que ele diz ao cliente cobrir o menor preço, né? Então, ele está se obrigando ali a uma contraprestação de vender, de devolver até um valor que foi pago a mais por um cliente por uma compra determinada mercadoria. Então, ali, ele, dentro daquelas políticas negociais daquela entidade, ela pode ter promessas ali de obrigações de desempenho que são específicas para aquela organização. Então, ela tem que ter o julgamento de verificar na hora de fechar um acordo, não só aquele bem ou serviço prometido que está ali explicitamente, mas se existe por trás daquela negociação outros acordos implícitos que possam futuramente gerar desembolsos financeiros para aquela entidade. Ok? Então, ela deve avaliar sempre, né, quais são essas medidas de desempenho ao entregar a promessa ou entregar efetivamente o controle desses bens ou serviços a cada cliente. Então, a gente tem aí uma distinção, né, que dentro de uma gama, ou um conjunto, ou um único bem, a gente tem a distinção aí da obrigação de desempenho, quando, primeiramente, o cliente ele se beneficiar daquele bem ou serviço isoladamente ou em conjunto, com outros recursos prontamente disponíveis, ou a promessa ela for facilmente de identificar de outras promessas contidas dentro daquele contrato. Então, isso é
distinguir cada obrigação de desempenho dentro de um contrato. Vejamos aqui alguns exemplos de obrigações de desempenho conjuntas que algumas entidades elas praticam. Por exemplo, as montadoras, as concessionárias que vendem carros, e juntamente com aquela venda daquele carro, elas também vendem o serviço de manutenção. Serviço de manutenção gratuita daqui a 3 meses de uso do carro. Então, claramente, aí, ela está vendendo 2 tipos de serviço. O veículo e a manutenção desse veículo. As empresas de telefonia também é um exemplo. Ao vender o serviço de telefonia, elas podem também oferecer ao seu cliente um aparelho celular, né, dentro daquela prestação daquele serviço que sai gratuitamente. Então, nós temos aí claramente 2 obrigações de desempenho. Empresas de software que vendem o pacote do software com upgrades posteriores aí, gratuitamente dentro de um mesmo pacote. Então, essa organização aí tem obrigações de desempenho distintas. Então, a contabilidade manda que o reconhecimento e identificação dessas obrigações de desempenho sejam claramente feitas separadamente, para fins aí de contabilização e de representação fidedigna aí desses serviços prometidos aos clientes. O terceiro passo é a determinação do preço da transação, ok? Então, essa parte aí do CPC 47, ela é bastante interessante, porque ela fala aí justamente de como mensurar, né, como determinar o preço da transação do negócio. Então, ela fala lá que o preço de uma transação mercantil é o valor da remuneração a que uma entidade espera ter direito em troca das transferências dos bens ou serviços prometidos a um cliente. Então, vejam lá, o preço de uma transação mercantil é o valor da remuneração a que uma entidade espera ter direito, okay? Em troca de transferência de bens ou serviços prometidos ao cliente. Então, aí, nessa parte, o CPC, ele desmembra, digamos assim, o conceito do valor da transação, que a gente está acostumado, que seria aquele valor que está lá constante em nota fiscal. Nesse caso aí, não necessariamente a nossa transação, seu preço vai estar baseado no documento fiscal, tá certo? Porque é o valor que se espera ter direito. Então, a gente vai verificar que dentro desse valor esperado, eu posso ter variáveis ali que comprometem ou alteram o meu preço final do meu produto, né? A gente vai verificar que a gente pode ter itens não monetários ou então outros valores monetários que estarão embutidos no preço dessa transação. Então, a entidade ela vai ter que separar esses elementos e identificar o valor que realmente ela espera ter direito. Então, dentro da determinação aí do preço da transação, a gente pode ter alguns elementos, né, a remuneração prometida em contado, a gente pode ter alguns elementos fixos, alguns valores fixos, mas alguns montantes também variáveis, ou ambos. Então, por exemplo, a gente pode ter componentes financeiros, como é o caso das vendas a longo prazo, onde existem juros embutidos. Então, a gente vê claramente aí o componente que está dentro daquele preço da transação, mesmo que ele não esteja explícito, né, aquela verdadeira venda, é o mesmo valor à vista parcelado. Então, dentro daquela venda parcelada a longo prazo, ele pode ter componentes financeiros, né, que estão lá dentro do preço da transação. A gente pode também ter contraprestações não monetárias, como é o caso de prêmios, de concessões, de créditos, de bônus, de pontos daqueles clientes que fazem aquela contratação. E também a gente pode ter aí uma contraprestação a pagar ao cliente, um valor, até mesmo em dinheiro, né, uma devolução em dinheiro àquele cliente. Então, para você determinar o preço da transação, a gente vai ter que verificar dentro daquele valor que a gente está ofertando, aquele bem ou serviço, se existe esses componentes, esses montantes variáveis ou fixos, e eles devem estar bem claramente separados dentro do reconhecimento daquela transação.
Então, o CPC 47, ele determina que a entidade ele deve ajustar o valor da transação, o preço prometido da remuneração, de forma que reflita o valor do dinheiro no tempo. Então, esses componentes financeiros, eles devem ser mensurados, né, e contabilizados de forma separada, para que a contabilidade reconheça essas receitas claramente, né. O quarto passo, gente, consiste em alocar o preço da transação. Então, a gente já identificou, né, o preço dessa transação, e o quarto passo, então, vai ser a alocação do preço de transação. Um contrato, ele pode ter aí a promessa de entrega de mais de um bem ou serviço, né? E, consequentemente, ela pode ter aí diversas obrigações de performance no mesmo contrato. Então, o preço total da transação, ele deve ser alocado de forma a identificar, né, cada obrigação de desempenho individual daquele bem ou serviço que é contratado, né, no início do contrato. Então, esse quarto passo, ele é necessário para que a entidade ele possa fazer a distribuição dos valores que ele vai receber de acordo aí com cada promessa de performance feita àquele seu cliente. Logicamente que se houver só uma única obrigação de desempenho, essa alocação, esse quarto passo aqui não será necessário. Mas caso haja mais de uma obrigação de desempenho, a entidade aí, ela vai ter que alocar de acordo com os desempenhos individuais de cada promessa feita dentro daquele contrato. Certo? Então, a gente pode ter aí um critério de alocação, né, como base na proporção do preço de venda, para aqueles itens aí que a gente não tem um preço que seja facilmente identificável, né? Quando a gente pode identificar cada situação de desempenho do contrato, alocar esse preço da transação, ele fica bem mais fácil, individualizado de se fazer. Mas caso haja aí componentes mercantis, naturezas de atividades que eles não sejam facilmente identificados, a entidade pode usar o critério de proporção, né? Ela pode utilizar a verificação, por exemplo, de um preço de venda autônomo com seus concorrentes, ou ela pode usar aí um custo estimado, né, e mais uma margem de ganho na hora de alocar esse preço de transação. E o importante é que esse preço, ele seja, o critério seja, assim, de alocar individualmente o desempenho de cada entidade, de cada atividade. Uma receita, o quinto e último passo, né, para o reconhecimento dessa receita, é que a entidade vendedora, ela cumpra aí com suas obrigações de performance e de transferência dos bens ou serviços prometidos ao cliente, né? Então, o CPC 47, ele traz aí o reconhecimento dessa obrigação digamos, a conceituação, da obrigação de desempenho, ela é cumprida quando a entidade, ela passa o controle daquele bem, aquele serviço, para o cliente. Vejam que, na norma anterior, a gente tem aí essa transferência do bem prometido como a questão da entidade compradora ter os riscos e benefícios daqueles ativos. Então, nessa norma nova, ela mudou esse conceito para controle. Então, a obrigação de desempenho da entidade é cumprida e, portanto, a receita deve ser reconhecida no momento em que a entidade compradora, o cliente, ele obtém aí o controle desse ativo prometido, certo? Então, a gente tem alguns indicadores aí que podem caracterizar esse controle, né, desse bem ou serviço. Então, a gente tem, primeiramente, aí uma obrigação de pagar pelo ativo recebido. Então, isso é um indicador que pode caracterizar que aquele cliente, né, que você transacionou, fechou um acordo para a entrega de um bem ou serviço, ele reconhece aí a obrigação de pagar pelo aquele bem ou ativo recebido, certo? O outro critério, outro indicador de controle é
titularidade legal do ativo recebido. Então, esse também é um possível indicador de que aquele cliente passa a ter aí, a usufruir a possibilidade de uso e benefício daquele bem que foi prometido, né? O outro critério também é posse física do ativo recebido. Mas cuidado aí com esse critério, porque nem sempre a posse física, ela pode significar controle, como é o caso aí de vendas feitas em consignação, e o cliente, ele vai ter a posse física, mas ainda não vai ter o controle. Em contrapartida, também a gente tem aquelas vendas que elas foram realizadas, foram faturadas, e aí a gente dá o controle para o cliente, mas o cliente ainda não tem a posse física desse bem. Então, como a gente falou, isso aí são indicativos de controle. Então, a gente tem que ver caso a caso essa questão. Inclusive, até no CPC 47, esse conceito de controle está bem ampliado, né? Então, a gente tem que dar uma olhadinha de acordo com o que diz a norma. Outra característica também de que existe o controle por parte do cliente é a transferência de riscos e benefícios significativos. Esse critério aí, ele tinha na norma anterior, no CPC 47, inclusive era seu foco. No entanto, para o nosso CPC, o foco passou a ser o controle. Mas, entretanto, né, essa transferência de riscos e benefícios significativos, ela também aí pode ser uma característica do controle de possibilidade de uso da prestação ou serviço prometido por parte do cliente. E uma última característica que não se restringindo somente a essas, mas é o que a norma trata, é a aceitação do ativo recebido. Então, essas aqui são algumas características que contam lá no CPC 47, quanto a caracterização do controle, né? Que é um dos critérios para que a entidade reconheça a receita. Ok, pessoal. Então, assim, a gente passou uma rápida pincelada no CPC 47, o CPC é bem mais abrangente, tá certo? Então, vamos tratar aqui de alguns pontos importantes, né? Fazendo um breve resumo sobre o que a gente acabou de demonstrar. Então, o CPC é baseado em uma abordagem única, okay? Baseada basicamente em princípios, diminuindo regras complexas, abrangendo aí diversos segmentos foram incorporados dentro do CPC, e ele aí tirou aí revogou outros CPCs que a gente teria que verificar, incorporou numa regra única que fosse utilizada para diversos segmentos, aí contendo orientações mais abrangentes para as entidades, né? Outra questão é que vai necessitar que haja aí uma maior conversa por parte da administração da entidade e alguns aspectos de seus acordos, ela rever algumas políticas de vendas, de contratos, seus próprios contratos, que ela realiza com seus clientes, a questão do controle interno, do reconhecimento dessas receitas, é muito importante também que ela verifique o seu ambiente tecnológico, né, para que ela tenha suporte aí para utilizar essas informações e esses passos, cumprir esses passos como eles devem ser cumpridos dentro dessa norma do CPC 47. Então, é bastante importante que a entidade ela esteja alinhada aí com esses diversos aspectos subjacentes, né, das suas transações econômicas. Então, vai ter, né, que ter aí um julgamento por parte da administração e por parte da própria contabilidade na hora de fazer o reconhecimento dessa receita, né? Um outro ponto também que a gente tem que destacar é quanto às discussões acerca de questões tributárias. Então, a partir do momento que a gente muda alguns conceitos, né, o próprio conceito de receita, essa própria separação, digamos assim, de reconhecimento de obrigações de desempenhos diferentes, elas vão gerar também impactos aí nas questões tributárias. Então, isso vai exigir que a contabilidade, ela tenha que analisar os impactos da colocação dessas mudanças no CPC 47 dentro das suas próprias organizações. Ok? Então, era isso, no mais, eu espero que vocês tenham gostado da palestra, incentivo também que vocês leiam a norma completa, tá certo? Do CPC 47, porque ele traz bastante coisas interessantes que a gente deve estar atento.
E aí consta aí meu e-mail, professora Gilmara Borges, e um muito obrigada a todos vocês.